A paisagem do sul do Peru, na pampa de San José, estende-se como um imenso lençol de ocre e cinza, um deserto de beleza austera e implacável. Mas não é a geografia árida que prende a atenção do mundo há décadas, mas sim o que está sobre ela, as linhas de Nazca, um dos enigmas arqueológicos mais persistentes e esmagadores da história humana. Imagine-se flutuando a centenas de metros de altitude, e somente então o chão inóspito revela um catálogo de desenhos perfeitos, vastos e incompreensíveis. Aranhas com 10 metros, macacos com quase 100, triângulos e trapézios que se estendem por quilômetros, projetados com uma precisão geométrica que parece desafiar as capacidades tecnológicas de um povo que floresceu entre os séculos I e VIII depois de Cristo. O impacto visual é tão poderoso quanto o intelectual. Por que consumir tamanha energia criativa e logística para construir obras que só poderiam ser plenamente observadas por seres que pairavam no céu? Este é o gancho que nos arrasta para dentro do mistério. E se disséssemos que o que pensávamos saber sobre Nazca, a teoria predominante de que seriam observatórios astronômicos ou calendários gigantes, está sendo radicalmente revisto? Novas descobertas, impulsionadas pela revolução tecnológica dos drones e da inteligência artificial, não apenas expandiram o número conhecido de geoglifos para centenas, mas também remodelaram fundamentalmente sua função. O deserto de Nazca não era um observatório que olhava para o cosmos, mas sim um imenso palco ritual que olhava para dentro, para a própria luta pela sobrevivência em um dos ambientes mais secos do planeta. A verdade, segundo os dados emergentes, é muito mais humana, muito mais desesperada e muito mais engenhosa do que a fantasia de visitas extraterrestres ou de cartas celestes. Para contextualizar a magnitude desta reavaliação, é crucial entender o cenário inicial. O platô de Nazca é uma área de cerca de 450 km², onde a superfície é coberta por pedras ricas em óxido de ferro, de cor avermelhada ou escura. Abaixo desta camada superficial compactada, o solo é mais claro, um tom de bege acinzentado. Os antigos Nazca criaram suas linhas simplesmente removendo as pedras escuras da superfície e empilhando-as nas bordas, expondo o substrato mais claro. Este mecanismo, simples em sua execução, mas monumental em sua escala, criou sulcos que, devido à ausência quase total de chuva e vento na região, permaneceram intactos por mais de 1.500 anos. Foi o arqueólogo Toribio Mejia Chespi, na década de 1920, quem primeiro identificou formalmente as linhas como pertencentes a uma cultura ancestral. Mas foi a matemática alemã Maria Reich quem dedicou a vida a medi-las e protegê-las, popularizando a teoria de que as linhas formavam um gigantesco calendário astronômico. Reich defendia que os desenhos de animais e as linhas retas apontavam para solstícios, equinócios e a ascensão de estrelas importantes. Esta visão, embora poética e dominante por décadas, é o ponto central do conflito que as novas descobertas vieram a acentuar. O problema com a teoria estelar é que, estatisticamente, a maioria das linhas não aponta para nenhuma configuração astronômica relevante. Além disso, a simples função de marcação de tempo não justificava o esforço e a complexidade ritualística implícitas nas formas. A tensão intelectual aumentou à medida que pesquisadores começaram a questionar: se a função não era puramente celestial, qual era o propósito de gastar vidas inteiras desenhando no deserto? O enigma permaneceu como um circuito aberto, esperando a chave tecnológica que pudesse mapear Nazca com uma precisão e abrangência impossíveis para Reich, que muitas vezes trabalhava sozinha, equipada apenas com escadas e bússolas. É aqui que o desenvolvimento das novas metodologias entra em cena, atuando como um poderoso interruptor de padrão na narrativa arqueológica. Nos últimos 10 anos, a introdução de sistemas de mapeamento aéreo não tripulados, drones, equipados com fotogrametria de alta resolução e, em alguns casos, tecnologia LIDAR, transformaram a exploração da Pampa de Nazca.
Onde Maria Reich via dezenas de figuras e centenas de linhas, os novos mapas digitais revelaram milhares de elementos, muitos deles menores, desgastados ou obscurecidos pela erosão suave, que passaram despercebidos. A escala da intervenção humana no deserto é muito maior do que se imaginava. Esses novos mapeamentos trouxeram 3 grandes revelações. Primeiramente, a cronologia. Muitos dos geoglifos recém-descobertos, geralmente figuras humanas ou de animais mais simples, como felinos, cobras e guerreiros, foram encontrados em encostas ou em áreas de declive e são estilisticamente diferentes dos desenhos famosos da planície. Pesquisas de datação e análise estilística indicam que estes geoglifos menores e mais desgastados são significativamente mais antigos, alguns datando do período Paracas tardio, cultura que precedeu a Nazca, sugerindo que a tradição de desenhar no deserto não começou com os Nazca, mas foi herdada por eles e monumentalizada por eles. Esta descoberta abriu um loop adicional. Nazca era apenas a culminação de uma tradição milenar? Em segundo lugar, a quantidade de linhas retas, e especialmente dos vastos trapézios e triângulos, é muito mais densa e complexa do que se pensava. Crucialmente, observou-se que muitas destas linhas convergem e divergem, muitas vezes apontando diretamente para o sítio cerimonial de Kauat, que serviu como centro político e ritual da civilização Nazca. A conexão entre as linhas e Kauat sugere que elas não eram apenas marcadores passivos, mas sim parte de um sistema ativo e performático. Este ponto nos leva à revelação climática que está remodelando o propósito ancestral de Nazca. Se a teoria da astronomia falha em explicar a maioria das linhas, qual é a única necessidade absoluta e crítica para a vida humana no deserto? Água. A nova perspectiva, impulsionada por arqueólogos como Johann Reinhardt e reconfirmada pelas análises de convergência de linhas, sugere que as linhas de Nazca eram fundamentalmente ligadas a rituais de água e fertilidade. O deserto de Nazca é cortado por sistemas de canais subterrâneos incrivelmente sofisticados, conhecidos como puquios. Estes aquedutos verticais são uma prova da engenharia hidráulica avançada dos Nazca, que conseguiam acessar e distribuir a água do lençol freático para a agricultura. A revelação principal é que a localização, orientação e convergência de muitas das grandes linhas geométricas não se alinham com estrelas, mas sim com os pontos de acesso à água, com as cabeceiras dos rios temporários ou com montanhas específicas que eram vistas como moradas das divindades da água. O reengajamento com o mistério se torna fascinante quando consideramos o propósito de um geoglifo projetado para ser visto do alto, mas cuja função estava ligada ao chão e à água. A resposta que emerge dos novos dados é que as linhas não eram apenas figuras observadas, mas caminhos percorridos. Esta nova leitura, suportada pelas capacidades de mapeamento do século XXI, desmistifica as explicações esotéricas e nos conecta com a realidade dramática do povo Nazca. É uma prova de sua capacidade de transformar a privação em arte sagrada e a aridez em um mapa de fé. As novas descobertas não diminuem o mistério, mas o tornam mais profundo, transformando Nazca de um mistério cósmico em uma epopeia de sobrevivência. A Pampa, esse vasto e silencioso museu, continua a revelar seus segredos, pedindo que olhemos para a Terra com novos olhos e que consideremos o quão engenhosamente a humanidade se curva e dobra para sobreviver. Mergulhamos agora nas evidências exatas que conectam a água, os puquios e os geoglifos, e como os novos gatos descobertos estão reescrevendo o livro de história da arte do deserto.